galera, beleza? Diego LC10 do blog Café com Redes. Pessoal, hoje eu vim trazer aqui 10 dicas para iniciantes em redes de computadores, mas que também serve para qualquer profissional da área de TI, tá galera? Por que eu estou trazendo isso? Muita gente me pergunta, muita gente fala comigo direto no LinkedIn, me manda e-mail, às vezes me manda mensagem no privado do Telegram ou do WhatsApp mesmo, me perguntando de algumas dicas de como iniciar na carreira, como melhorar o currículo às vezes, ou então às vezes se deve trocar de emprego, deve fazer graduação ou certificação. Então assim, eu resolvi criar esse vídeo para tentar ajudar a galera que está começando na área de redes, tá bom pessoal? Obviamente essa é a minha perspectiva, tudo que eu coloquei aqui é com base na minha experiência e com a experiência de algumas pessoas próximas, tá? Que também são da área e que também passaram por situações similares. Primeira dica aqui, galera, experiência sempre vale mais do que currículo, do que certificação, do que qualquer tipo de lab que você tenha feito. Por exemplo, se você fez um projeto do começo ao fim de uma Campus LAN, você tem mais experiência sobre quais problemas podem acontecer durante esse projeto, você tem mais experiência do que uma pessoa que tem só o CCNA no currículo, você tem mais experiência do que alguém que montou um laboratório no Packet Tracer, às vezes no GNS3 ou então em qualquer outro emulador da vida, porque a experiência real sempre vai valer mais do que qualquer currículo, galera. Quando você for para uma entrevista de emprego, as pessoas, geralmente os entrevistadores, eles estão mais interessados no que você já executou e como você executou esses projetos, essas configurações. Eles vão pedir geralmente algum tipo de experiência, vão pedir para você explicar algum projeto que você participou e como que você participou ativamente nesse projeto. Então é importante que você saiba explicar, que você saiba conversar sobre o que foi feito e em qual parte que você realizou, o que você realizou dentro desse projeto em si, tá pessoal? Se você não tem experiência em nenhum projeto, galera, é importante você tentar explicar que você não tem. Você sempre vai falar a verdade, galera. Sempre vai falar a verdade e explicar que você não tem experiência prática, não tem experiência no dia a dia, mas você já fez laboratórios, você conhece as configurações de diversos protocolos, você tem que sempre tentar se expor o máximo possível, tá? Por exemplo, eu conheço vários profissionais que quando aparece algum projeto, alguma coisa nova para poder aprender, o cara ele se esconde debaixo da mesa. O cara ele sempre é o último a ser selecionado, o cara sempre dá uma escorregada, né? A gente chama aquele profissional sabonete, né? Toda vez que você chega perto do cara, o cara escorrega. E, galera, isso daí não vai fazer bem para sua carreira. Você tem que se expor, você não pode ter medo de aprender coisas novas. Todo mundo que tem uma carreira sólida, uma hora ou outra vai passar por qualquer tipo de situação de algum projeto novo que vai aparecer, que ele não sabe nada sobre o projeto, mas que no final das contas a gente sempre consegue resolver e a gente sempre consegue dar um jeito de aprender, tá pessoal? Outra situação eu conheço muita gente, mas conheci vários profissionais que têm um currículo impecável, diversas certificações, graduação, pós-graduação, mestrado às vezes, e a pessoa às vezes não consegue lidar com o dia a dia de um trabalho. Às vezes você pega um projeto, o cara ele tem certificações high level de certo vendor, mas às vezes não sabe lidar no dia a dia com o que ele tem que fazer, com o que ele tem que entregar, tá pessoal? Então a experiência prática sempre vai valer mais do que o currículo. Isso é uma base, galera. Tem várias e várias técnicas que os entrevistadores usam para poder entender se você conhece mesmo o que você está colocando no seu currículo ou o que a certificação cobra. Por exemplo, o CCNA, o cara ele consegue pegar, às vezes numa entrevista, se o candidato fez a prova via dump ou não fez, se ele tem experiência prática ou não. A maioria dos entrevistadores conseguem descobrir e ficar esperto com isso, tá? Graduação versus certificação, galera. A minha dica é que você escolha os dois se possível, tá? Eu tinha colocado aqui uma bicicleta, porque às vezes o pessoal fica na dúvida entre vou estudar, morar na praia, não sei. Mas galera, a minha dica faça graduação sim. A galera que fala pra vocês, graduação não vale nada, bacharel não vale nada,
eles estão mentindo para você, galera. Eles querem mentir para você, eles estão mentindo para você comprar algum curso ou para você tentar te empurrar algum produto específico, tá, pessoal? A graduação vale muito a pena sim, você vai aprender muita coisa, principalmente para o pessoal mais novo, que ainda não sabe com o que quer trabalhar. Por exemplo, no meu caso, eu já fui direto para a tecnologia de redes de computadores. Eu já tinha uma noção do que eu queria trabalhar, mas eu fiz uma graduação que eu troquei no meio do caminho, que eu tinha feito sistemas para a internet, e fui para a tecnologia de redes de computadores, que era algo que eu já estava meio que direcionado para trabalhar. Mas tem muita gente que não sabe, às vezes se dá melhor com banco de dados, às vezes com servidores, com Linux, às vezes você vai mais para a área de programação, para a área de sistemas. Então a graduação ela vai te trazer um pouquinho de cada área. E é bom, sempre quando você está fazendo a sua graduação, você vai se expor a coisas novas. Por exemplo, você tem um approach aqui para quem é programador, você vai ter um approach diferente para quem é especialista em banco de dados. Você vai ter um approach para quem é de redes. A cabeça de cada um é totalmente diferente, galera, você pode ter certeza. E assim, se você conseguir fazer os dois, melhor dos mundos. Estuda a sua graduação, vai levando a graduação. Às vezes você está putz, eu não estou aprendendo nada na graduação, mas você vai precisar do canudo, não tem jeito. Eu já vi vários profissionais que ganhavam de 2 a 3 mil reais a menos só por não ter graduação em projeto, com profissionais com o mesmo nível técnico. Por exemplo, teve um projeto que eu participei que eram 7 MCSAs, e dos 7 tinham 2 ou 3 que não tinham graduação, e eles ganhavam de 2 a 3 mil reais a menos, galera, porque a empresa não conseguia pagar um valor acima para profissionais sem graduação, tá, galera? Então faça a graduação sim, tire certificações sim, vale muito a pena. Se você conseguir fazer os dois, melhor dos mundos. Se você não conseguir, se você tiver que escolher, priorize a graduação no começo da carreira, e depois mais para frente você entra para a certificação. Porque geralmente no começo da carreira você tem tempo, tá, pessoal? Obviamente, não é todo mundo que precisa seguir esse caminho. Se você já tem uma graduação técnica, às vezes você fez técnico em redes de computadores, fez técnico em segurança da informação e já trabalha na área, aí beleza, talvez valha mais a pena você seguir para uma certificação no CCNA, uma certificação específica da área que você já tem conhecimento e que você já trabalha, tá? Mas você vai precisar de graduação sim, tá? Galera, essa daqui é uma dica pessoal, tá? Fique no máximo de 3 a 4 anos na mesma posição. Por que eu tô falando isso? Porque assim, eu conheci muitos profissionais que estavam trabalhando há mais de 10 anos fazendo a mesma coisa, galera. Se você tá de 10 a 15 anos fazendo a mesma coisa e não subiu de cargo, às vezes não saiu de uma área e foi para outra, às vezes você não foi promovido. Por exemplo, você entrou no suporte de uma empresa, passou de 3 a 4 anos e não foi promovido para uma área específica de servidores, redes, um suporte mais especializado, saiu de nível 2, foi para nível 3, está pegando novos desafios, está aprendendo coisas novas, você tem que sair dessa empresa. O meu conselho se você está no começo de carreira, fique no máximo de 3 a 4 anos numa mesma posição, senão você vai estar perdendo seu tempo, galera. O limite, eu acho, o máximo que eu fiquei foram 4 anos numa empresa. Sim, eu já tô com quase 12 anos de experiência em TI. E galera, obviamente, você sempre vai ter um desafio novo. Toda vez que você sair de uma empresa para uma outra empresa, você vai ter o tempo de adaptação, que geralmente varia de cada pessoa, de pessoa para pessoa, mas que você vai aprender com muita coisa nova. Você vai ver novos ambientes, você vai entender como é que funciona. Um exemplo, você vai entender como é que funciona uma rede pequena, de um escritório pequeno, para uma empresa média com várias filiais, depois para uma empresa com data centers, depois para uma empresa que tem data centers no mundo inteiro. Então assim, sempre vá pensando na sua carreira, deu 2 anos aqui, tô parado, tô estagnado, tem alguma perspectiva de crescimento? Não, então pula fora, vai para uma outra empresa, galera. Eu tenho um exemplo bacana, que quando eu comecei na área de TI, eu era analista, na verdade eu era coordenador de loja da Lojas Americanas. Então eu ganhava um salário até que legal, lá como vendedor, trabalhava de segunda a segunda, e eu saí desse emprego para ganhar metade como analista de suporte numa empresa de tecnologia.
Então eu ganhava metade, só que eu já estava envolvido na área de TI, galera. Então eu dava suporte para o pessoal que usava um sistema específico da empresa, para aqueles eram tipo uns PDVzinhos lá, um computador de mão, e era um sistema que o pessoal precisava lançar pedidos. Então eu prestava suporte para essa galera. Depois eu fui para a área de suporte a computador normal, a desktop, a pacote Office. Depois eu fui para uma empresa pequena, cuidava da rede da empresa pequena. Ali eu me expus para começar a configurar a switch, configurar Call Manager, Firewall. Aí comecei a aprender bastante coisa. Depois fui para a área de projetos, para uma consultoria. Peguei um projeto grande de troca de switches de redes. Então era um projeto gigantesco. Trabalhei lá um tempo e depois fui para o cliente final. Eu cuidava de uma rede com 2 data centers, 400 filiais. E foi subindo, mas sempre pulando de empresa em empresa, tá? Eu nunca fiz carreira, a minha carreira até agora, eu ainda não fiquei mais do que 4 anos numa empresa, tá bom? Essa é a minha dica, lógico, com base na minha experiência de vida. Invista sempre no inglês, galera. Galera, você que está começando na área e você não sabe nada de inglês, vai começar a estudar, galera. Se você tiver a oportunidade, vai para fora do Brasil. Melhora sempre o seu inglês, pessoal. Não para de estudar. Geralmente você vai levar de 4 a 5 anos para ter um inglês avançado. Tem gente que estuda há 10 anos e às vezes não consegue falar, não consegue se comunicar. No meu caso, eu estudei mais de 5, 6 anos. Eu estudava toda a oportunidade que eu tinha para poder estudar de inglês, eu estudava. Eu paguei o Wizard durante um tempão. Eu fiz inglês pela empresa. Eu fazia inglês. Teve uma época que eu fazia 2 dias de Wizard da semana, mais 2 dias do inglês da empresa, e ainda ficava o dia inteiro escutando notícias em inglês, ficava assistindo vídeo com legenda. Então assim, não tem pra onde correr, galera. Se você quer ser um profissional sênior, um especialista em qualquer área, na parte de TI você precisa do inglês, galera. Se você tiver oportunidade de ir para fora do Brasil, vá, se exponha, aprenda, invista. Conheço muita gente que às vezes perde a oportunidade excelente de ganhar em dólar porque não tem um inglês fluente e porque às vezes até tem um inglês bom, só que não no nível necessário para a posição que ele quer. Então, invista desde o começo da sua carreira no inglês. É muita coisa no começo? É muita coisa, galera. Graduação, certificação em inglês é bastante coisa, eu sei, eu já passei por isso. Mas vai dar certo, galera. Dá certo sim. Então, invista sempre no inglês. Cada hora que você investe no inglês aí, você recebe um valor um retorno gigantesco aí, galera, no futuro da sua carreira, tá? Seja papagaio de pirata e autodidata. O que eu quero dizer com papagaio de pirata, pessoal? Muitas vezes eu acabei aprendendo mais observando o que a galera tava fazendo. Às vezes eu não era o cara que estava fazendo a configuração ou o cara do projeto em si, mas eu sentava do lado do cara e ficava observando, perguntando, sendo chato. Falava, mas por que essa rede está sendo propagada assim? Mas por que essa controladora ela é configurada desse jeito? Mas por que isso, aquilo? Porque, galera, se o profissional que está trabalhando com você for um profissional legal, ele vai passar o conhecimento, pessoal. O cara sênior, ele tem a obrigação de te ensinar a sair de algumas enrascadas, te ensinar como que está sendo feita a configuração, senão ele não é um bom profissional. Antigamente tinha muita gente que sentava na informação e ficava e não estava nem aí para ajudar ninguém. Hoje em dia é muito mais difícil, galera, muito mais difícil. A maioria das pessoas que eu trabalho são profissionais excelentes, eles te ajudam, dependendo do nível, o cara te explica o porquê que o problema aconteceu. E aí você também tem que ser um pouco curioso para poder entender como foi resolvido, qual foi a linha de raciocínio da pessoa para poder resolver o troubleshoot. Então assim, meu cunhado, por exemplo, no começo da carreira dele ele era estagiário de uma empresa e ele ficava enchendo o saco da galera também. Ele ia no data center, ficava perguntando, mas como é que funciona isso, como é que funciona aquilo. E é assim que você vai aprendendo, pessoal. É assim que o cara vai começando a ter um pouco mais de confiança em você. Se você é um cara largado, que não pergunta nada e que deixa as coisas acontecerem, é difícil do cara querer te dar uma oportunidade também. Então seja papagaio de pirata, seja autodidata, pessoal. Uma das coisas que eu aprendi na minha carreira
é aprender a me virar. Putz, mas sei lá, eu aprendi a me virar nesse sentido de coletar materiais, de tentar entender as coisas conforme eu fui fazendo o CCNA na época. Eu tinha comprado um curso específico, eu fui lá no curso para o CCNA e eu vi que algumas coisas eu aprendi bastante coisa, beleza. Só que eu acabei entendendo que eu conseguia coletar todos esses materiais sozinho e conseguir estudar sozinho. Então foi a melhor coisa que eu fiz na minha carreira. Eu aprendi a ser autodidata. Se eu tenho algum problema para resolver hoje em dia, eu vou lá no Google, eu mesmo consigo procurar as coisas, eu consigo entender qual é a linha de raciocínio do pessoal, consigo entregar. A maioria das vezes, pelo menos. Mas você tem que ser autodidata, galera. Eu consigo. Muita gente me pergunta como é que você tem tanta informação sobre o que está acontecendo, sobre certificação de graça, sobre como se especializar. Cara, daí é o dia a dia, galera. Você entra em grupos de estudo de pessoas mais high level, a galera te passa conhecimento, você conversa, troca ideia, conhece diversas pessoas diferentes, com linhas de pensamentos diferentes. Você acaba se tornando autodidata, então você entrega as coisas e você aprende muito mais sendo autodidata, tá? Melhor dica, acho que de todas aqui, tá? Por que ser autodidata? Porque você economiza muito dinheiro, galera, muito dinheiro mesmo. Ao invés de você comprar um curso oficial da Cisco, por exemplo, você consegue aprender às vezes a mesma coisa para alguma certificação com materiais que estão na internet de graça ou com pessoas que estão ajudando aí a galera, tá?